Deixe-me começar afirmando que sou uma mulher de 24 anos, e baixei o Tinder para ver de que se tratava. Não coloquei muito nisso, embora eu nunca levei a sério. A maioria das coisas que eu fazia era para rir. Acho que costumo esquecer que a internet não é um jogo, e que existem pessoas da vida real por trás dessa tela. Pego o ônibus de volta para casa depois de um longo dia de recados. Sento-me e, com o canto do olho, percebo um homem rústico me encarando. Estou acostumada a ser encarada, então eu o ignoro. Observe também que minha conta do Tinder foi oficialmente encerrada. Espirrei. Ele diz: Abençoada seja. Eu digo obrigada. Ele era um cara corpulento com cabelos cheios, olhos verdes e pele morena. Ele então me entrega um lenço. Está limpo. Não se preocupe. E então ele me dá um chiclete, 5 chicletes para ser exato. Eu digo obrigada e jogo na minha mochila. Com base em como ele fala, acho que ele pode ser um pouco especial. Sua voz era lenta e baixa. 1 quilômetro. Isso estava no seu Tinder. Dizia que você estava a 1 quilômetro de distância. Eu reconheço você. Nós conversamos um pouco e então você parou de conversar. Ele então me dá uma daquelas bolas de chocolate que são embrulhadas em toda a fantasia como vermelho. Então sorri nervosamente, e disse a ele que excluí minha conta. Para ser honesta, eu nem me lembrava de conversar com ele. Eu simplesmente deslizaria para a direita em qualquer um e todos. Ele me pediu repetidamente meu número, e eu dei a ele porque sou muito ruim em rejeitar pessoas pessoalmente. Ele imediatamente me ligou para confirmar que era o meu número. E nesse momento desci em um ponto de ônibus diferente perto de casa, mas não muito perto, e acelerei a pé para ir embora. Joguei fora seus doces, bloqueei seu número e realmente espero que tenha sido apenas uma coincidência, e que ele não estivesse tentando me encontrar. Toda a minha vida minha mãe era solteira e se esforçou com a melhor das intenções para me encontrar uma figura paterna adequada. Meu próprio pai é um viciado em drogas sem teto e estava fora da minha vida muito antes disso. Eu tinha cerca de 10 anos na época e estávamos visitando uma amiga dela que tinha filhos com quem eu me dava bem. Os amigos dela estavam sempre tentando paquerar minha mãe, além disso com boas intenções. Estávamos visitando o dia todo e começou a ficar tarde, e eu estava cansado e pronto para ir para casa. Ando pela casa e encontro minha mãe no pátio conversando com o cara com quem ela ficaria naquela noite. Quando saí para o pátio e coloquei os olhos nele, fui imediatamente atingido por um sentimento profundo de pavor. E não queria nada mais do que tirar minha mãe dele o mais rápido possível. Na verdade, olhando para seu rosto, ele quase parecia malvado de uma forma que não consigo explicar. Quando isso me atingiu, tentei manter a calma e pedi à minha mãe que entrasse para que eu pudesse falar com ela. Ela entrou e eu disse que queria sair o mais rápido possível. Percebendo que eu estava me sentindo angustiado por algum motivo e sendo a grande mãe que sempre me ouve em situações como essa, ela disse ok e logo fomos embora. Assim que estávamos na estrada eu disse à minha mãe exatamente como me sentia, e que não queria que ela nunca mais o visse ou falasse com ele. Não querendo me chatear, ela disse tudo bem e não falou com ele novamente. Talvez 6 meses depois a amiga da minha mãe liga para fofocar como fazia com frequência. E ela diz à minha mãe que o mesmo homem da noite estava agora na prisão. Ele se juntou com uma mulher que tinha 2 filhos e uma noite acabou trancando as crianças no armário no mesmo quarto e amarrou a mãe deles em uma cama e a violentou. Minha mãe estava sentada no chão da sala lendo o jornal como costumava fazer, e falando no telefone com a amiga, e eu estava no sofá ao lado dela assistindo TV. E nunca vou esquecer o olhar que ela me deu ao me contar essa notícia. Quando eu tinha 19 anos, ainda morava com a família. Além de trabalhar em 2 empregos para economizar dinheiro, trabalhei em um serviço de alimentação e também num varejo. Eu estava extremamente deprimida porque havia sido agredida sexualmente no ano anterior e ainda estava levando tudo muito a sério. Como eu lidei muito mal com a minha depressão, comecei a beber e usar drogas. Perdi as contas de quantas vezes dormir fora de casa. Uma das maneiras pelas quais consegui conexões foi através de um site de relacionamento ilícito muito popular. Eu estava conversando casualmente com um cara chamado Charlie. Nos conhecemos em um parque público e mesmo que ele fosse um pouco estranho, não parecia perigoso. Deixei bem claro desde o início que não queria nada sério. Estritamente amigos com benefícios.
Eu também o mantive por perto porque ele tinha 27 anos e me comprou bebida com meu dinheiro. Depois de algumas semanas, ele admitiu para mim que era esquizofrênico, o que não me incomodou nem um pouco porque eu já conhecia muitas pessoas nessa condição, e que funcionavam como membros normais da sociedade. Tudo estava indo relativamente bem. Até que descobri que alguns de meus colegas de trabalho conheciam Charlie. Os que os conheciam eram todos da mesma idade, então é claro que não me surpreendeu. Meu chefe que o conhecia simplesmente disse que ele era estranho. Uma colega de trabalho em um departamento diferente disse que ele deu a ela vibrações super assustadoras durante todo o ensino médio. E um de meus colegas de trabalho que eu via quase todos os outros turnos, disse que Charlie estava sempre tentando ativamente separar ele e o seu namorado. Achei super estranho, não sabia que Charlie era bi, mas isso realmente não me importava. Confrontei Charlie sobre isso e ele me contou algumas meias-verdades sobre como ele tinha uma queda pelo meu colega de trabalho. Eu disse a ele para deixá-los em paz porque eles estavam noivos recentemente. Nesses 2 meses, conheci um cara através do meu trabalho de alimentação, de quem gostei muito. Seu nome era Beck. E como eu gostava muito de Beck, comecei a me distanciar de Charlie. Bem, é claro ele não gostou disso e começa a emitir algumas bandeiras vermelhas. Charlie me disse que tinha quase certeza de que era esquizofrênico. Eu disse a ele que embora eu tivesse formação em psicologia, não estava qualificado o suficiente para ajudá-lo, e nem eu realmente queria. Mas o encorajei a procurar ajuda, e até recomendei meu próprio terapeuta. Ele me disse que já fez tratamento psiquiátrico com esse especialista quando tinha 15 anos e foi diagnosticado com psicopatia de transtorno de personalidade antissocial, e o dispensaram. Perguntei ao meu terapeuta sobre a última vez que ele diagnosticou alguém, especificamente um menor com esse tipo de transtorno específico. Ele disse que nenhum deles nunca tinha, como era muito raro. Confrontei Charlie sobre sua mentira e ele negou ter feito isso. Ele continuou falando comigo sobre sua saúde mental, e eu não me importei de ouvir. Mas eu não estava qualificado ou muito menos licenciado para dar conselhos além de procurar ajuda. Charlie então jogou a bomba, não literalmente, que ele acreditava sinceramente que era um vampiro nazista de 300 anos que matou crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial em sua vida passada. Digo que ele precisa de ajuda séria se estiver tendo esses pensamentos e memórias falsas. Charlie também disse que estava sonhando com os cães dos meus pais que estavam a despedaçando, e que ele também tinha sonhado em me matar. Meu corpo meio que entrou em modo de sobrevivência, então fingi receber um telefonema de meus pais para ter uma desculpa para ir embora. Cortei todos os contatos com ele logo depois de ouvir o conselho do meu agora namorado Beck, bem como de meus pais. Agora estou no processo de morar com Beck. Eu ia ter que terminar com Charlie de qualquer maneira. Charlie constantemente mandava mensagens de texto e deixava inúmeras mensagens de voz, mas eu só tive a ideia de gravar uma delas em que ele me implora para ficar e não deixá-lo para trás como meu colega de varejo fez. As coisas vão um pouco bem por alguns dias, e acho que ele finalmente desistiu. Até que uma noite no meu serviço de alimentação, ele aparece. Imediatamente tirei minhas luvas e corri para a sala dos fundos. Meu chefe me segue e me pergunta o que diabos está acontecendo. Por que estou fazendo isso no meio da pressa? Conto a ele uma história muito condensada do que está acontecendo e imploro que me deixe ficar nos fundos e trabalhar. Eu posso dizer que ele está cético, mas me deixou ficar na parte de trás enquanto eu trabalhar. Eu digo a Beck para deixá-lo saber o que está acontecendo, e ele se arrasta para o meu trabalho à procura de Charlie. 2 dos meus colegas de trabalho estavam ajudando Charlie com seu pedido quando ele disse: "Eu sei que Lily está nos fundos se escondendo de mim." Ele pagou pela comida, foi embora e meus colegas de trabalho me disseram que era seguro. Beck está do lado de fora esperando por ele e diz com muita firmeza, sem ameaçar, que eu não queria mais vê-lo por qualquer motivo. Charlie tenta dizer que ele só veio até ela pela comida. Beck diz a ele que há outro restaurante como este no centro. Beck se certificou de que estou bem e saiu. Quando volto para casa, conto aos meus pais o que está acontecendo, e eles me chamam para obter uma ordem de restrição. Beck e meus colegas de varejo foram comigo à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Meu tio advogado aposentado entra em contato com um velho amigo que ajudará no processo. Meu tio advogado e o amigo dele conversam com Charlie e chegam a um acordo.
Que se Charlie nunca mais falar comigo ou vier ao meu local de trabalho novamente, serão retiradas todas as acusações. Mas se ele não cumprir as restrições, ele será julgado e provavelmente perderá, já que tem inúmeras testemunhas e evidências em vídeo para me apoiar. O final é um pouco anticlimático, mas ele faz o que é dito, então sim, essa foi minha infeliz experiência de perseguição. Fui motorista de entregas de pizza durante 8 meses aqui em Detroit, nos Estados Unidos. Tenho tido alguns empregos ruins desde que desisti da faculdade, mas ser motorista de entregas foi a pior coisa que algumas vezes tive de fazer por dinheiro. Vai muito além de ser falado como um idiota por algum dono de uma loja top de delivery, ou de ser humilhado para receber uma gorjeta barata de um cliente que mente sobre o atraso da sua encomenda. Fui roubado, espancado e quase morto durante o trabalho. A primeira vez foi quando estava a fazer entregas num edifício de apartamentos a cerca de 8 milhas. Tinha acabado de sair do meu carro e estava a apanhar as totas do banco de trás quando vi uns caras que se aproximaram do meu carro. Eles começaram a fazer piadas sobre como meu carro foi espancado, e eu estaria mentindo se eu dissesse que não tinham motivos para fazer isso. Aquela coisa era uma maldita caixa de ferrugem, dizia um deles. E então sinto uma das suas mãos nos meus bolsos, tentando retirar a pilha dobrada de notas de dólares do meu suado trabalho. Estou chateado, mas quando me viro, um deles possui uma faca enorme, e sou ameaçado para entregar o dinheiro. Apenas reagi, atirei a única coisa que tinha à minha disposição, mas quando atiro a caixa de pizza, a coisa simplesmente desmorona em pleno ar, liberando a massa da pizza na cara do ladrão. Sempre soube que a nossa loja tinha a reputação de entregar pizza ultra quente nas caixas. Mas o jeito que aquele cara gritava quando o queijo quente derretia em sua cara, e ao mesmo tempo grudava, era de cortar os ouvidos. Eu vi esse mesmo garoto alguns dias depois, ele tinha um curativo na lateral do rosto que a pizza atingiu. Eu estaria mentindo se isso não me fizesse sorrir. Alguns anos atrás, algo começou a acontecer aos entregadores de pizza aqui em Detroit, que é como algo saído de filme de terror. Foram formadas gangues que levaram a assaltar pessoas em público. Os policiais perceberam trios de gangster que se organizavam para cometerem os crimes, e eram levados para a delegacia como suspeitos. Então os delinquentes decidiram ficar um pouco mais espertos. Deus sabe de quem foi a ideia, mas de alguma forma, alguém deve ter tido a ideia de emboscar os motoristas de entrega depois de atraí-los para lugares abandonados pela cidade. A primeira vez que ouvi falar disso, foi um cara de outra loja recebendo uma ligação para um bairro tranquilo e praticamente abandonado na periferia da cidade. Ele chegou a esta grande casa de tijolos vermelhos, caminhou até os degraus da frente, então aparentemente viu uma placa escrita à mão na porta que dizia algo como: "Campainha quebrada. Volte e fique com a gorjeta." Com a caixa de pizza na mão, o cara entra no quintal dessa casa grande e velha, onde vê um rapaz com uma arma na mão. Ninguém sabe o que se passou, mas acabou com o motorista da entrega levar um tiro na cabeça e no pescoço. O agressor roubou nada mais do que $20 em moedas e notas únicas. O seu funeral foi há cerca de um mês atrás. Alguns dos motoristas da minha loja foram até lá para prestar os seus respeitos. Ninguém merece perder a vida por causa de um trabalho de entrega, mas infelizmente isso acontece no meio de toda essa gangue. Mas também, quem é que se dirige a um bairro abandonado depois de receber uma ordem de qualquer pessoa estranha? Depois disso, a loja que eu estava trabalhando me forneceu uma lista negra de bairros aos quais estávamos proibidos de entregar mercadorias depois de escurecer. Mas mesmo isso, não nos manteve totalmente seguros. Um amigo meu na mesma loja conseguiu ser roubado no meio da tarde, entregando a um bairro de classe alta. Alguns membros de gangues tinham entrado numa casa que os seus proprietários estavam em férias. O entregador tocou a campainha, eles o puxam para dentro e depois roubam dele o máximo de $20. Quando ele diz a verdade que era tudo o que ele tinha, ele foi espancado e teve o seu carro roubado. Ele ficou no hospital por uma semana enquanto sua mandíbula estava enfaixada. Isso me revoltou. Fui à pizzaria do Armênio para pedir emprestado um revólver 44,
E isso me fez pensar que talvez eu deveria ir em frente ou desistir. Foi surreal a minha ideia. Parecia que eu estava me alistando no exército ou algo assim, mas fui em frente. Então me aproximo do endereço que me deram, e as 2 pizzas estavam no banco de trás, e percebo que está tudo muito quieto. Há um parque público do outro lado da rua, e graças a uma fileira de arbustos, não consigo ver nada se aproximando desse ângulo. Tenho uma sensação ruim e tiro a 44 do meu porta-luvas. É quando vejo um dos membros da gangue emergir dos arbustos, e ele está usando uma daquelas malditas máscaras de palhaço. Mas não arrisquei. Comecei a bater no vidro com o revólver na mão, olhando para o cara com a arma claramente à vista. Ele para, dá uma olhada no revólver e depois enfia a mão na cintura. Só me lembro de quebrar a janela e gritar: "Não faça isso, cara, não faça isso. Você não quer levar um tiro." Não sou um cara corajoso, mas meu pensamento é de atirar em seus miolos ou pelo que vocês fizeram com aquele pobre garoto que saiu para trabalhar uma noite e nunca mais voltou para casa. Na verdade, acho que estava pronto para matar aquele filho sem mãe com a máscara de palhaço. Ele simplesmente não era uma pessoa real para mim, ele era uma encarnação viva de tudo o que eu odiava em viver nesta maldita cidade. Mantive a arma apontada para ele enquanto me afastava, e as 2 pizzas ainda continuavam no banco de trás. Desisti do trabalho no momento em que cheguei à loja. Meu chefe nem pareceu surpreso quando lhe devolvi meu uniforme e peguei o dinheiro que me deviam pelo turno. Já faz um tempo desde que deixei esse emprego, mas ainda penso nisso na maioria dos dias. Mas ainda corre nos noticiários o tempo todo, de que algum motorista de delivery ou de aplicativo está sendo roubado, espancado ou pior. A minha história vem talvez do pior período de toda a minha vida. Até agora eu cresci em verões privilegiados. Nos Hamptons, nos invernos nas Bahamas, meu pai era banqueiro de investimento e sempre foi bom nisso. Tanto que minha mãe nunca teve que trabalhar depois que eles se casaram. Eu tinha tudo, entrei numa universidade chique que meu pai pagava a conta. E eu sempre soube que nunca seria sobrecarregada com qualquer tipo de dívida estudantil. Só que não. Até que a crise financeira de 2008 entrou em vigor. Muitas outras empresas financeiras receberam resgates do governo direto do bolso dos contribuintes, mas meu pai não, por qualquer motivo, eles não o qualificaram. E nisso ele perdeu o emprego. Para resumir a história, um dia eu estava na faculdade vivendo a boa vida de uma estudante rica. Porém, pensava muito sobre a situação do meu pai, e resolvi ligar para minha mãe dizendo que eu teria que desistir da faculdade e encontrar um emprego se eu quisesse ser capaz de me sustentar sozinha, porque meus pais simplesmente não tinham mais dinheiro sobrando. Foi devastador, eu nunca trabalhei um dia na minha vida antes. E lá estava eu, vagando pela cidade com uma pasta cheia de currículos tentando encontrar algo, ou qualquer coisa para conseguir algum dinheiro na minha conta. E foi assim que acabei trabalhando no Burger King. Foi realmente difícil no começo, embora eu não necessariamente sentisse isso. Obviamente tive alguns maneirismos de garota rica, quando os colegas de trabalho me viram a primeira vez. Mas mesmo assim eles não pegaram leve comigo nem um pouco. Mas para ser honesta, essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo nesse período de 3 meses. Eu aprendi o significado de um dia de trabalho duro, e quanto mais eu me esforçava, o desafio do trabalho era maior, sem contar que eu trabalhava em tempo integral. Mais tarde meus colegas começaram a me respeitar e apreciar meu esforço no final das contas. Alguns bons colegas saíram do emprego por algum motivo, mas eu ainda mantinha contato com alguns deles no Facebook. O gerente pediu para eu trabalhar no turno da tarde e da noite também, que é geralmente o turno mais difícil do dia. E ele só coloca os trabalhadores mais competentes e mais capazes nessa mudança. E eu sei que parece mentira, mas o fato de eu ter provado eficiência, automaticamente o chefe me colocou nesse ciclo maior. Por volta das 23 horas, se aproximava um cara no balcão enquanto folheava o cardápio atrás de mim. Fiz o meu melhor. Posso levar a sua ordem, senhor? Ele olha para mim e responde: 2 duplos cheeseburgers, por favor. Enquanto eu colocava o pedido na caixa registradora, ele me interrompeu com um estranho pedido.
Vou comer os dois duplos, porém sem o pão, o bacon ou qualquer queijo, e não há necessidade de assá-los para mim, obrigado. Parei de registrar o pedido e olhei para ele. Demorou um momento para eu realmente processar o que ele estava pedindo, e ele sorriu quando começou a esclarecer qual era o seu pedido. Não tenho certeza se podemos servir hambúrgueres crus, é contra os regulamentos de segurança alimentar. Espere um segundo enquanto eu falo com meu gerente. Então o gerente sai e basicamente diz ao cara não. Carne crua não é saudável, e não é algo que possamos servir aos nossos clientes. Foi o que pensei de qualquer forma. O gerente continua na conversa com esse cara, calmamente explicando que é impossível atender o pedido dele, e não há nada que possa ser feito. O cara revira os olhos e retira do bolso um bolo de notas. Agora o lugar está praticamente vazio neste momento. Nunca vou esquecer o momento em que meu gerente parou a conversa, e todo calmo e profissional, se vira para mim, e pede para eu ir lá atrás e limpar alguma coisa. Fiquei atordoada e fui limpar o chão. Fingi limpar algumas coisas perto do refrigerador, e espiei o gerente retirando 2 hambúrgueres crus da geladeira. E em seguida passou pela cozinha para que se alguém assistisse às câmeras de volta, pareceria que ele tinha feito seu trabalho de gerente e supervisor ao pé da letra. Alguns minutos depois ele vem na parte de trás me dizendo para assumir o registro, mas não. Antes ele desliza algumas notas de 100 na minha mão me dizendo para não dizer uma palavra a ninguém, e apenas esquecer o que aconteceu antes. Senão as pessoas começam a correr de suas bocas sobre isso. Então foram servidos os hambúrgueres irregulares ao homem, e o mesmo se dirige à saída. Mas eu não podia deixá-lo ir sem antes saber o que estava acontecendo. Mesmo de eu ter recebido algumas notas de 100 em gorjetas, eu tinha de saber o qual é desse cara. Então, sendo a Sly Fox que eu sou, fui ao meu gerente em seu escritório e perguntei, já que está tão quieto, se estaria tudo bem se eu fizesse uma pausa para o cigarro. Ele me olha confuso virando na cadeira e me diz: "Você não fuma?" Sim, eu comecei a fumar devido ao estresse do trabalho. Então eu consegui um colega meu para cuidar do caixa. E enquanto isso o comedor de carne crua se dirigia para o carro dele. Então lá estou eu fingindo fumar. E enquanto eu finjo, observo aquele cara no lado do motorista, ele distintamente desembrulha a embalagem de hambúrguer. E antes de levar a carne crua à boca, ele não dá uma mordida como eu esperava. Ele na verdade parece mais que está cheirando a carne do que qualquer outra coisa. Realmente não podia acreditar no que eu estava vendo, então fiz a terrível decisão de me aproximar um pouco mais do carro, inclinei para que eu pudesse ver ele pela janela. A transparência do vidro me revelou como espião obviamente. Meu Deus! Do jeito que ele olhou para mim por aquela janela, com o olhar selvagem em seus olhos depois de eu interromper e descobrir que ele era um viciado em cheirar carne crua. Ele estava furioso. Ligou o motor e arrancou seu veículo o mais rápido que ele podia. Joguei o cigarro e corri de volta para dentro, e fui direto ao gerente contar o que eu tinha visto. Ele apenas repetiu que isso não importa, e o que realmente importa é que eu jamais pensaria em dizer a alguma alma que lhe servimos carne crua, e ainda por cima, aceitamos dinheiro para isso. Caso contrário, seremos processados e você perderá seu emprego. Nunca mais vimos aquele cara, e ninguém nunca soube da carne crua que vendíamos para ele. Acho que eu não corri algum perigo real. Mas foi definitivamente o incidente mais assustador, se não o mais perturbador que já enfrentei em toda a minha vida. Acho que talvez a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo ocorreu em um restaurante, aparentemente o mais afastado de todos os comércios. Eu estava em uma viagem longa, e foi no final da noite, quando comecei a sentir fome. Continuei dirigindo por alguns quilômetros até que comecei a ver sinais de um Burger King. Saio da estrada e estaciono meu carro do lado de fora. Enquanto estou andando até o restaurante, fiquei muito feliz em ver que não havia fila. Não só isso, mas não parecia haver ninguém no restaurante. Estava tão quieto quanto uma sepultura, mas francamente isso me agradou. Eu estava faminto, e então naturalmente não estava com vontade de ficar em uma longa fila. Lembro-me de ver uma funcionária parada atrás de seu caixa, apenas imóvel e de forma robótica.
Não pensei demais, e imaginei que a coitada estava assim de tanto trabalhar. Caminhei até o balcão e começo a ter uma sensação estranha. Poderia ter sido minha intuição alertando para dar meia volta e ir embora. Mas como eu tive um longo dia e estava morrendo de fome, não me importei muito com isso e fui logo fazer meu pedido. Olhei para a garçonete e vi que ela começou a chorar e a tremer aterrorizada. Então, olhando de lado, vejo algo debaixo de uma das mesas. Era uma pessoa agachada com as mãos na cabeça, e também parecia aterrorizado, e muito assustado para nem sequer olhar para cima. Só então percebi que algo estava terrivelmente errado. Eu só não sabia o que, mas infelizmente eu não tive que esperar muito para descobrir que do fundo da loja, um cara sai da cozinha, com uma arma em sua mão, e apontou para mim. Não consigo me lembrar direito das suas palavras exatas, mas fui obrigado a esvaziar meus bolsos. E quando fiz, ele mandou eu ir pro chão como outro cara, e instantaneamente entrelacei meus dedos na cabeça. Ele comandou a pobre funcionária aterrorizada para fazer o que ele queria. Não vi muito o que aconteceu em seguida, mas eu sei que ele disse a ela, para colocar o dinheiro em um saco de comida, para que ele pudesse sair sem muita suspeita. Antes de ele sair, ele nos disse para contar até 100, antes de nos levantarmos, e se alguém fizesse o contrário, ele atiraria em nós pela janela de vidro. Como você pode imaginar, não me levantei até ouvi-lo sair do estacionamento em um carro. E falando francamente, era o meu carro. Achar um emprego na cidade não foi fácil, mas consegui em uma empresa de tecnologia na cidade de Ventura, na Califórnia, a cerca de 16 quilômetros de onde eu morava. Nos primeiros meses, a vida foi difícil. Eu ficava preso em um cubículo a maior parte dos meus dias, e as poucas horas que me restavam, ocasionalmente eu ficava de flerte com uma colega de trabalho. Minha vida social era quase nenhuma, e essa situação era insatisfatória, mas a gente tem que aprender com isso. Um dia, meu chefe veio em direção ao meu setor. Isso não era nada de novo, geralmente ele dizia algo como um bom trabalho ou tenha um ótimo dia, coisas que eu ouvia uma vez ou outra. Desta vez ele estava acompanhado por uma pessoa que eu não conhecia. Mas caramba, ela é muito linda! Eu a olhei de cima a baixo e concordei com o que vi, sorri com todos os dentes e meu chefe percebeu isso e riu de mim. A garota era uma nova estagiária e estava presa a mim. Durante as 5 horas seguintes, ficamos sentados em um silêncio constrangedor, e às vezes o silêncio era quebrado por minhas instruções gaguejantes de nervosismo. No final do turno ela se levantou e tocou meu braço e eu senti uma onda de prazer. Levantei-me para sair, e ela segurou em minha mão. Você quer uma bebida? Mais tarde naquela noite, de alguma forma nós dois cambaleamos para o apartamento dela, bêbados depois de muitos drinks. Assim que entramos, eu me despi às pressas, quando ela me parou. Podíamos assistir a um filme primeiro, não? Eu quase bati na minha cabeça por ser um idiota querendo apressar as coisas. Engoli seco e concordei. Foi só agora que dei uma boa olhada em sua casa, um pequeno apartamento de um quarto onde, curiosamente, havia apenas um sofá-cama e uma TV. Ficamos confortáveis na cama dela e ligamos a TV. Eu mal conseguia me segurar, mas a excitação se transformou em surpresa quando vi que havia 5 outros perfis da Netflix. Percebendo isso, ela colocou a cabeça em meu ombro e a mão no meu peito. Você é ciumento? Engoli minha frustração simplesmente balançando a cabeça e aproveitei a oportunidade para me aproximar para um beijo. Ela me parou e sorriu suavemente. Nós nem começamos o filme ainda. Então esperei mais um pouco e quase em agonia, enquanto ela escolhia na preguiça algum filme interessante. Finalmente ela chegou a uma decisão e escolheu um drama coreano que para mim era entediante, e por um tempo nós assistimos. Eu tinha a cara emburrada enquanto ela ria dos clichês da série. Meu coração ficava batendo meu peito, e quando eu não consegui mais segurar, ela teve uma iniciativa. Ela pausou a série, e chegou perto de meus ouvidos sussurrando. Deixe-me preparar. Você não vai esperar?
Comecei a rezar por isso e obviamente acenei a cabeça. Ela se afastou da cama e entrou em seu banheiro. A porta se fechou com um clique quando a fechadura foi travada. Eu podia ouvir o chuveiro começar, e várias imagens vieram à minha mente, passando em uma apresentação de slide sensual. Mas uma coisa ainda perturbava minha mente. Peguei o controle remoto e saí do drama que estávamos assistindo e voltei para os perfis da Netflix. Como esperado, todos eram nomes diferentes, em particular, nomes de caras. Abri um perfil aleatório e fui para sua lista de histórico e percebi que foi assistido a mesmo drama coreano. Franzi as sobrancelhas quando percebi que tinha sido pausado exatamente ao mesmo tempo que o meu. De repente, a porta do banheiro clicou novamente, e rapidamente escondi o controle remoto, esperando que ela não estivesse com vontade de assistir mais. Agradeci aos deuses mais uma vez quando ela emergiu do vapor, vestindo lingerie que só fazia meu coração bater mais rápido. Ela me empurrou gentilmente, e eu a observei enquanto ela puxava minha calça. Deslizando suas mãos em volta do meu pescoço, não percebi enquanto uma de suas mãos exploravam debaixo do travesseiro. Em um movimento rápido, retirou uma faca, enfiando profundamente em minhas costas. Enquanto eu gritava, ela puxou a faca, pronta para esfaquear novamente, mas com adrenalina no sangue, eu a empurrei com meu braço bom, tropeçando em minhas calças enquanto corria para a porta. Puxando a maçaneta, meu coração apertou quando percebi que estava trancada. Uma dor agoniante surgiu nas minhas costas novamente, era uma segunda facada. Desesperado, acertei um golpe em seu rosto. Ela foi jogada para trás, e na confusão peguei a coisa mais próxima de mim, um vaso de vidro. Uma névoa vermelha veio sobre mim, e eu não parei de bater nela até ter certeza de que seu corpo estava imóvel. Ela não era mais tão bonita. Escondidos ordenadamente em um canto, havia uma pilha de corpos e o cheiro era insuportável. Fui para casa, verificando se todas as janelas e portas estavam trancadas. Entrei no banheiro para me barbear rapidamente e inspecionei os corpos que transbordavam na banheira. Eu nunca esperava cruzar com outro psicopata, o que é uma pena, porque ela seria uma bela adição à minha coleção. Comecei a raspar meu cabelo, porque é o momento propício de obter uma nova identidade.